dia, boa tarde, boa noite, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao site euqueropassar.com.br. Eu sou o professor Gilson Neves, mestre em Letras Português. É com muita satisfação que nós começaremos hoje juntos o estudo da gramática da língua portuguesa voltada para concursos públicos. E para começar, nada melhor do que nós começarmos do início, e é uma matéria não porque seja o início do curso, mas porque nós temos aqui, na verdade, uma matéria importante para definir exatamente o que você tem que estudar em relação às variedades da língua que nós chamamos de português brasileiro. As variedades da língua. Neste caso, a língua portuguesa, como sabemos, ela apesar de ela ter a sua unidade em termos formais e em termos de gramaticalidade, nós sabemos que a língua portuguesa ela depende de uma série de fatores. Né? Ela muda de acordo com a geografia, ela muda de acordo com a variedade social, ou de acordo com a geração, ou de acordo com o grupo social. Então essas variedades elas são importantes porque quando você estiver diante da prova do concurso público, você vai notar que o português, ora eles cobrarão fazendo o confronto com a norma padrão, ora simplesmente colocarão a linguagem coloquial e perguntarão o que a relação que há entre a norma padrão e que tipo de condição ali você tem que levar em consideração. Então, quer dizer, norma padrão, linguagem coloquial. Mas quais são os suportes que nós temos que verificar para observar essas variedades? Daí vamos falar primeiro dos fatores, né, que interferem nessa variedade da língua do português brasileiro. Para começar, podemos notar aqui os primeiros fatores, os fatores históricos. Então, como vocês podem perceber, claro, é fácil perceber que a língua muda com o tempo. Então, nós pegaremos aí, se você pegar um livro, Os Lusíadas de Camões, você vai verificar que o português daquele tempo era diferente. Aliás, se pegarmos aí o português dos anos 40, dos anos 50, ou se nós pegarmos aí jornais, revistas dos anos 40, nós notaremos algumas mudanças não só na escrita, quanto também na oralização, caso vocês queiram verificar isso em programas televisivos. Então, os fatores históricos são importantes, o que nota que a língua muda com o tempo. Né? E o segundo fator que nós podemos pegar são os fatores regionais, chamados também fatores diatópicos. Por quê? Porque, na verdade, esses fatores, é claro, você sabe que até mesmo em Minas Gerais, onde nós estamos, ou até mesmo quando estiver no Rio Grande do Sul, ou quando você estiver no Nordeste, escute só, faça a comparação entre a fala de um baiano ou a fala de um rio-grandense. Então, quer dizer, os fatores diatópicos, eles são muito importantes nessa variedade porque elas não estão implicadas apenas no léxico, né? Mas também implicam aí na sintaxe e na construção da frase, do conteúdo, do discurso, etc. Então, as variedades diatópicas são fatores importantíssimos. Né? E não é somente em termos de região. Você também tem essa variedade no próprio lugar onde você está. Esteja você no Nordeste, esteja você na sua cidade no Rio Grande do Sul, esteja você na região Sudeste, ou até mesmo na própria cidade onde você mora. Você vai notar variações diatópicas regionais. Aí não significa que seja região Sudeste ou região Nordeste simplesmente. Né? Variedades diatópicas você também terá no próprio lugar onde você estiver. Tá certo? Nós levamos em conta aí essas variedades num leque mais amplo porque nós pensamos no português que é falado no Brasil e pensamos também no português que é falado, por exemplo, em Portugal.
Há uma variedade diatópica em se tratando do português da comunidade lusófona, ou do português que é falado na África, na Ásia, em Portugal, no Brasil. Também essa aí é uma variedade diatópica. Você pode pensar na variedade diatópica de um modo bem amplo, até chegar no lugar onde você estiver, e seja qual o lugar onde você esteja agora nos assistindo. Tá certo? Outra variedade importante são as variedades sociais, ou chamadas de variedades diastrásticas. Essas variedades sociais, é claro, é evidente que se nós pegarmos aí, olha, a variedade social, é claro que está ligada às classes sociais. E aí aí nós temos no Brasil, é claro, nós vivemos num país capitalista, de sistema capitalista, e vivemos uma sociedade de classes. Então aí a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E. E aí depende o quê? Do grau de escolaridade. Evidentemente, alguém que estudou pouco, ou que não estudou, o analfabeto, ele pode ter a experiência que tiver. E aqui nós estamos falando sobre grau de escolaridade sem esse tom de preconceito. Isso é muito importante porque hoje o estudo de língua portuguesa, o certo e o errado, está em relação com a norma padrão. Não em termos de se o sujeito fala errado ou certo, não. Aí, dependendo do grau de escolaridade, ele terá uma variedade que, é claro, evidentemente, tem que ser respeitada. Tá? Então, essa variedade do grau de escolaridade, dependendo de que você tenha um ensino superior, você vai falar diferente, usar um português diferente. Aí, se o cidadão é analfabeto ou teve pouco estudo, evidentemente que a variedade ela implica aí numa diferenciação do português que nós falamos. O outro é a idade, claro, uma criança fala diferente, um jovem fala diferente, o português de um senhor de idade, aí dependendo da idade, o português também terá uma variedade aí diastrática. E a etnia, claro, se você chegar, dependendo da comunidade em que você estiver, uma comunidade dos quilombolas ou uma comunidade indígena, a etnia também conta nessa variedade da língua, no uso da língua portuguesa, tanto escrita quanto oral. E a classe social que estava ali, nós falamos que está ligada diretamente a essa variedade diastrástica, Dependendo da classe social, evidentemente, alguém que está na classe A vai usar um português diferente daquele que está numa classe E lá embaixo, dependendo do lugar onde ele, evidentemente, onde ele resida. Ele não vai falar da mesma maneira que alguém que está numa classe social que visita eventos tão diferenciados quanto ele. E a da geração, evidentemente, claro, vocês aí, onde você estiver, na sua cidade, no seu estado, por esse país afora, você também pode notar que o seu avô deve falar diferente. Deve usar um português que vai ser um pouco diferenciado do seu. Por quê? Porque ele pertence a uma geração diferente. E quando nós falamos no uso do português, nós estamos falando o quê? Não é somente da oralidade, mas também do conjunto de palavras, o léxico, a sintaxe, o vocabulário, tudo isso vai contar nessa relação, nessa interação verbal que você tiver, tanto escrita quanto oral, na relação com as pessoas mais velhas e com as pessoas mais novas. Novas palavras vão surgindo, novas interações vão surgindo, novos mecanismos, novos inventos, tudo isso repercute na relação geracional no uso do português. E finalmente aí o gênero, claro. Você pode notar que mulheres têm o seu próprio vocabulário, não é isso? E os homens também têm o seu vocabulário. Tem o seu jeito de usar o português. É uma variedade que atinge o gênero masculino e feminino. Quer um exemplo? Veja como é que eles constroem o discurso numa revista feminina, por exemplo, a Cláudia, a Marie Claire, e pegue aquelas revistas chamadas revistas masculinas. Quando se fala em saúde do homem ou saúde da mulher, o português muda. O discurso muda, a maneira de falar muda. Então, a variedade de gênero também é muito importante nesse aspecto, ok? Então, podemos aí passar a... Olha só, além, claro, daquelas variedades, temos uma variedade que eu considero também muito importante, principalmente por causa da evolução da técnica, a evolução
da tecnologia ultimamente, nós temos aí o dialeto técnico, não por causa simplesmente da evolução do computador, da mídia ou das informações, etc. Não. O dialeto técnico está até mesmo aquele sujeito que vai trabalhar na sua lojinha de conserto, né? Vai consertar rádio, televisão, ele é um técnico. Quer dizer, ele tem um dialeto próprio para ele, porque ele conhece todo aquele vocabulário que está ali relacionado com o que ele trabalha. O dialeto técnico, o que nós podemos chamar de jargão, né? É aquele utilizado pelas profissões. Os médicos têm o dele, os professores têm os dele. Então, a maneira... Você já chegou em algum lugar e percebeu imediatamente, olha, esse cara é professor. Olha o jeito que ele conversa, né? Olha o vocabulário que ele usa. Ou então o médico chega, de repente aí... jogador de futebol, então. Você já sabe que ele já tem um vocabulário, ele tem um discurso muito próprio. Então, o dialeto técnico é também uma variedade importante e bastante cobrada quando se percebe, quando se lançam textos, né, dessa categoria em provas de concurso público. E aí podemos dizer, olha só, se nós pegarmos aqui, olha, dá para perceber de quem é esse jargão? Influência do tratamento ortodôntico nas disfunções temporomandibulares. Ora, aqui já dá para perceber que isso aqui é de um dentista, né? De gente que estudou na faculdade de odontologia. Quer dizer, já é um jargão técnico, uma variedade importante do português, né? Nós podemos chamar esses dialetos técnicos de linguagens especiais. É outro nome que recebe, que você pode, de repente, encontrar na prova lá, linguagens especiais, né? E aí nós podemos ainda colocar mais dois, olha, o calão e a gíria. O calão são aquelas... É um português utilizado por gente que nós costumamos... Não é somente gente de baixa extração que usa o calão, não. É aqueles nomes enormes, inclusive, lembra, na abertura da Copa, usaram o calão com Dilma, porque mandaram ela tomar naquele lugar. E todo mundo viu, né? Todo mundo leu a respeito, porque saiu no jornal com todas as letras. Então, o calão são expressões ou palavras de baixo, né, de xingamento ou de desabafo e de extração bem baixa, tá certo? E a gíria, é claro, nós conhecemos, pertence a grupos sociais, principalmente os jovens, mas não somente os jovens que criam gírias, né? Essa comunicação rápida é criada e de caráter transitório, né? De caráter transitório. Algumas permanecem durante muito tempo, mas aí depois elas vão desaparecendo e surgindo outras, né? Podemos lembrar, eu lembro de uma de Roberto Carlos, olha só, lá da Jovem Guarda, o broto do jacaré. Broto do jacaré, isso é dos anos o quê? Acho que é dos anos 60, né? Broto do jacaré. Broto ninguém fala mais. Então veja bem que broto era uma gíria lá daquele tempo. Aí nós entramos numa variedade aí geracional. Há senhores aí, talvez os seus avós, ainda se lembrem. O broto passando na praia, né? O broto do jacaré, jacaré era onda, né? Então, quer dizer, a gíria ela é passageira, transitória, algumas permanecem, outras não. Hoje os jovens utilizam muito, né? Demorou, e aí vai utilizando nesse sentido. O que nós podemos, então, fazer uma síntese, olha só, de tudo que nós vimos até agora, nós temos, então, quer dizer, a língua portuguesa, ela tem uma unidade formal, mas ela não significa que ela seja a mesma em todo lugar. Ela sofre a influência de uma série de fatores, tá? Fatores históricos, regionais, sociais, temos os dialetos técnicos e as linguagens especiais e assim por diante. Então, nesse caso, juntando tudo isso, pegamos a última variedade, a variedade diafásica. A variedade diafásica é a do estilo, é a maneira como você pega tudo aquilo para se comunicar. Nesse caso, aí entramos nas duas variedades que trataríamos com maior empenho, com maior importância, porque está na prova. É a norma padrão, o registro formal, e o coloquial e o familiar. Nesse caso aí, nós deixaríamos, então, para a próxima aula,
mostrar como é que essas duas elas acontecem, tá bom? Então não percam a próxima aula, porque aí nós vamos verificar, fazemos o confronto, né? Faremos o confronto entre o coloquial e a norma padrão, que é o nosso foco nesse estudo de gramática da língua portuguesa para os concursos públicos. Até lá!